Então, pessoal, eu estava aqui falando dessa questão, né, do dinamismo da vida, dessa coisa do fluxo, lembrar um rio. Aí eu lembrei de um texto que eu escrevia há muitos anos atrás, porque a medicina chinesa ela usa muito a natureza, né, como simbólico da vida dos outros seres, essa noção de que os ciclos existem na natureza e que o homem faz parte da natureza e que esses ciclos existem para o homem também. Então, uma vez pensando sobre essa questão da natureza, do que ela ensina para a gente, né, da sabedoria, do que a gente pode estar apreciando quando a gente observa a natureza e os outros seres também, né? Eu escrevi um texto e acho interessante, assim, estava recapitulando umas coisas que eu tinha escrito e muita coisa eu olho assim, eu falo assim, gente, como é que eu escrevi isso, né? Eu penso totalmente diferente hoje e não concordo mais com isso que eu escrevi, já a cabeça já mudou em como ver essa situação. E eu acho interessante, né? Que a gente estava falando isso outro dia. Nós não somos nunca seres prontos, a gente está sempre se recriando, enquanto a gente está vivo, a gente está se recriando, né? E eu acredito que a gente se recria eternamente, não só nessa dimensão física, né? Mas também na dimensão espiritual. Mas eu estava pensando assim, nossa, tem coisas que eu escrevi que eu não concordo mais, mas tem coisas que ainda me tocam e que eu ainda sinto que faz sentido para mim. E aí encontrei esse texto que fala justamente sobre essa questão do que a natureza mostra, né, para gente de sabedoria. E aí eu lembrei agora falando da acupuntura desse texto e procurei aqui no meu computador, encontrei e eu vou ler para vocês, vou compartilhar com vocês porque ele ainda faz bastante sentido para mim, só que botar os óculos aqui, gente, senão eu não enxergo nada não. Então o nome desse texto são os rios, algumas palavrinhas eu mudei, mas nada que mudou o sentido não. Águas urgentes, águas calmas percorrem caminhos desconhecidos a cada segundo. Os rios desvendam curvas sinuosas, trajetos suaves, margens próximas, braços distantes. Em alguns momentos se deparam com barreiras e, impedidos temporariamente no repouso forçado, os rios são pajés. São sábios da natureza, cautelosos, pacientes, permeáveis, persistentes, não desistem, rezam, esperam a hora certa de seguir adiante. Simplesmente sabem que essa hora chegará. E quando finalmente conseguem, transborda a vitória daqueles que, determinados, reencontram o seu verdadeiro caminho. Em outras passagens, o destino alcançado depois de um percurso incessante, trabalhoso, revela tão extraordinária imensidão que os reis são meninos assustados. Desejam prosseguir, contudo, o desconhecido daquela imensidão, eles ficam receosos e lutam, criando roda-moinhos na tentativa alucinada de recuarem. Fugaz tentativa, porque a vida tem força própria, ela se movimenta incessantemente, tem seu dinamismo e brota em cada molécula de água que nasce na fonte. No final do percurso, os rios entregam-se incondicionalmente ao mar para serem recriados, perpetuados em algo maior, muito maior.
e assim são como mães abnegadas e generosas. O mundo gira e o tempo revela que não há fim no caminho. A terra é acariciada, penetrada, nutrida, agradecidas árvores verdejantes se regozijam, frondosas oferecem repouso, abrigo e seus frutos. Testemunha vibrante, o sol, amigo companheiro, acaricia e abraça as águas, oferece seu calor e as conduzem ao céu, lugar para onde devem ser elevadas por mérito, merecimento. O silêncio desse mágico momento é rompido pela alegria do vento, levado, ousado, faceiro, dança com as folhas, rodopia flores. O ar propaga gritos estrondosos que anunciam a chuva. E tal como o rio um dia se entregou ao mar, a chuva se oferece à terra. Também é mãe generosa e abençoa a vida. O ciclo do amor, troca natural reinicia. As águas retornam de onde partiram, diluídas perdem memória de suas conquistas. No entanto, algo inexplicável habita nas profundezas em essência. E nas noites enluaradas, finalmente os rios se iluminam. São velhos e descansam em paz sua plena realização, porque sabem de onde vieram e como seguiram adiante. Espero que vocês tenham gostado.